você mesmo está aí nos assistindo, você sabia que hoje é o Dia Internacional do Homem? Você Hum, sabia, né, querido? é, Sabia. tinha que saber, né. Ai, fala que Mas se não não. fosse assim, eu não, mas se não olha, mas se não fosse pela pauta, eu não sabia, porque é uma data que não é muito falada não. A gente fala muito do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mas se fala muito pouco em relação a esse Dia Internacional do Homem, Verdade. não é? E um dos objetivos principais desta data é chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina. Pois é, mas além disso, a comemoração também valoriza a importância da paternidade e dos modelos Uhum. paternos ou os modelos masculinos, mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre essa data e também falar sobre masculinidade bíblica é o novo presidente da União Presbiteriana de Homens aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Renato Botuem. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem mais uma vez e parabéns pela eleição aí, né? Novo presidente da nossa UPH aqui da Igreja de Pinheiros, Sim. vai comandar o nosso Ministério de Homens. Bom dia, querido. Bom dia, Tainá. É uma satisfação, né? É uma alegria estar presente de novo aqui no Notícias do Bem. Eu também, conforme você falou, eu nem sabia que existia o Dia Internacional do Homem, né? O que eu sei é que também o que tem é o Dia Internacional da Mulher, e na verdade o Dia da Mulher são todos os dias. E fico contente que nós, nessa data, dia 19 de novembro, que também é o Dia da Bandeira, né? Nós temos aí o privilégio de ser o Dia dos Homens. E também fico muito contente por essa questão aí de, nessa eleição que nós tivemos aqui, ter recebido essa incumbência, essa missão, né, de tentar ajudar os homens a se unirem, se integrarem, né, e ter uma postura cristã, né, segundo, de fato, ser um homem conforme o coração de Deus. Né? Exato. Agora, Renato, essa é uma questão muito importante, porque assim, a gente tem visto ao longo do tempo uma dificuldade, talvez até por conta de influências da sociedade, enfim, influências da sociedade moderna, a gente tem visto uma dificuldade dos homens se colocarem verdadeiramente como homens, mas de acordo com a masculinidade que a Bíblia nos ensina, né? Porque tem uma diferença muito grande entre ser homem e ser um homem segundo o coração de Deus. Sim, com certeza. Né? Então, o que acontece é que você tem hoje, né, eu creio que já há muito tempo, ou desde sempre, né, essa questão de que o homem não chora nunca, o homem é super-homem, ele não pode demonstrar sentimentos, fraquezas, né, e na verdade o que acontece é que o homem se esconde por trás desse muro, dessa máscara, né, e acaba se desvirtuando e não sendo, ou não exercendo o papel que Deus estabeleceu. Né? E, na verdade, muita gente se engana, pensa que o homem de Deus é uma pessoa frágil, que ela não se posiciona. Não, muito pelo contrário. Né? A Bíblia nos instrui a sermos homens que é, fica à frente do seu lar, né, que assume os seus compromissos, as suas responsabilidades e faz tudo com excelência, dando o melhor de si. Né? O homem de Deus, ele não fala de. A Bíblia não fala de você ser o perfeito, nada disso. Nós somos muito falhos, erramos e pecamos todos os dias, mas nós procuramos, né, seguir, como Paulo, né, falava o seguinte: sede meus imitadores. E se nós imitarmos Paulo, imitarmos a Cristo, realmente com certeza seremos profissionais melhores, maridos melhores, cidadãos melhores. Uhum. Renato, analisando, né, todas as influências, ainda partindo desse ponto de vista, né, e falando assim, na Bíblia nós temos bons exemplos a quem devemos seguir e lá temos boas orientações de como seguir, né, passo a passo de como fazer isso, de como pôr em prática, né. Mas partindo pelo no nosso dia a dia, quais são os desafios da gente colocar isso em prática, levando em consideração, né, neste mundo que nós vivemos? Ah, você colocou uma pergunta muito interessante, Tainá, porque o que nós não podemos fazer é sermos crentes dentro da igreja, ok? Praticantes da palavra no domingo dentro da igreja. Né? O Uhum. grande desafio realmente é você colocar em prática, né, aquilo que nós somos ministrados a cada semana no dia a dia, porque se nós não fizermos isso, de fato colocarmos em prática, sermos praticantes da palavra, o mundo não vai mudar. Né? O Brasil tem hoje aí por volta de 30% de evangélicos, e
era para o Brasil ter numa posição muito, muito melhor, porque uma nação, né, cujo Deus é o Senhor, faz toda a diferença do mundo. Nós tivemos aí recentemente, há poucas semanas atrás, nós tivemos o CAL, com o pastor que veio lá da igreja Sarangue, né, Uhum. esse pessoal todo ali, e você vê o que a palavra de Deus fez de diferença numa nação como a Coreia do Sul. Então, eu creio que essa situação, esse posicionamento, né, do homem faz diferença. E como é que nós podemos fazer isso? Bom, Uhum. primeiro é decidindo, é posicionamento. Então, causa um certo estranhamento, um certo receio, mas a Bíblia fala 365 vezes, né, não temas, eu sou contigo. Né? Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes falta ousadia. Né? Então, você ser cristão, você ser amoroso, você ser doce, né, no seu agir, não significa que você não tenha ousadia e não seja impetuoso na hora de se posicionar. Né? Uma coisa que eu percebo muitas vezes no crente, por exemplo, no trabalho no qual nós passamos a maior parte do nosso dia, o homem muitas vezes o crente é um agente secreto. O camarada está na igreja lá há 10, 20, 30 anos e ninguém sabe que ele é cristão. Né? Então é com receio que as pessoas ficam. Então, primeira coisa é se posicionar, mas também não ir de um extremo para outro, de agente secreto para uma pessoa extremamente dura, rígida, Legalista, como né? legalista, Uhum. entendeu? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então nós devemos posicionar sim, em doses homeopáticas, alguns, né, Quirino e Tainá, né, no mercado de trabalho que nós percebemos, assim, olha, eu quero sair dessa empresa porque essa empresa tem problema. Não, mas e a empresa anterior que você estava? Também tinha. E na anterior, sempre vai ter, não tem jeito. No mundo tereis aflições. Então, o que acontece? À medida que nós marcamos posições e que nós, através dos nossos atos, do nosso testemunho, né, do nosso agir, é que nós conseguimos provar que é possível. E o que acontece é que, queira ou não, Deus é soberano, né? E no final das contas, as coisas acabam dando certo. Ainda que soframos retaliações, pichações, motivo de riso, mas faz toda a diferença do mundo. Se você me permitir, eu queria falar rapidinho Uhum, é, numa pessoa que se tornou minha amiga, coincidentemente da área de mídia, de comunicação, tá? Uhum. Ele era diretor de uma rádio, né? O que acontece é o seguinte, que quando ele chegou no estúdio da rádio, eu estava conversando com um locutor que estava com um problema no casamento. E eu falei de Jesus Cristo, falei da palavra, falei para esse locutor. O diretor da rádio, ele torceu a cara assim, não gostou muito, mas ficou na porta, nem entrou na sala, mas ficou ouvindo. Né? E eu falei, não, eu vou ser firme, eu preciso ser firme e vou falar. Eu uhum, tenho que falar o que Deus fez na minha vida, né? Em termos de restauração de casamento, ok, bacana. Roberto, é o seguinte, por volta de um ano, tá, num evento, né, de tênis de mesa, meu filho caçula joga tênis de mesa frequentemente, o filho dele, do diretor da rádio também, nem uhum. esperava encontrá-lo lá. Ele estava lá e falou, Renato, eu queria conversar com você. Eu queria conversar com você. Falei, o que foi? O nome dele é Celso, né? Eu falei, pois não, Celso, o que foi? Não, é o seguinte, olha, eu ouvi, né? Lembra que uma vez eu cheguei na rádio, você estava conversando com um locutor ali, assim, assim, assado, de casamento. Falou, pois é, eu estou passando pela mesma situação. Pela mesma situação. E eu estou desesperado. Eu nunca esqueci o que você falou. Meu casamento está acabado, a minha família está destroçada. O que eu faço? Hum. Então, eu falo, a palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. Então, ainda que o terreno às vezes seja infértil, tem areia, etc., num primeiro momento as pessoas podem dar risada de você. Mas à medida que as pessoas vão convivendo e vão te conhecendo, quando a pessoa tiver que falar de alguma coisa séria, alguma coisa importante, relevante da vida, com certeza as pessoas vão te procurar. E isso que você começa a fazer diferença. É isso, Tainá. Eu espero ter É, Uhum. respondido a sua pergunta aí. não, com certeza. Muito. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que você falou, a gente pensa numa questão
que é o choque que existe hoje entre a sociedade moderna, os valores da sociedade moderna, e a importância dos homens serem modelos de paternidade, e serem modelos masculinos nessa sociedade, dentro da sua família, de acordo com o que a Bíblia nos diz. Quer dizer, esse é um desafio muito complicado, porque assim, você precisa vencer não só os seus problemas, enfim, você tem não só que se resolver para isso, mas você precisa enfrentar um sistema que hoje é contrário a esses modelos de paternidade, principalmente, né, Renato? Com certeza, não tenha dúvida. Então, são os padrões que muitas vezes a sociedade, a mídia e os costumes nos colocam, né? Então, e às vezes vem de família também, né? Porque às vezes você tem um modelo de família mais machista, mais, digamos, totalitário. Se bem que hoje em dia as mulheres estão tomando muito espaço e também não é o adequado, né? Porque cada um tem o seu papel dentro do lar, né? E um reino dividido não se sustenta, né? Não subsiste. Então, aquilo que nós ouvimos no dia a dia, muitas vezes faz muita diferença. E é assim, gente, eu preciso confessar que isso aconteceu dentro do meu lar, como eu falei agora há pouco. Eu achava que estava fazendo as coisas certas. Eu fui educado para, desde criancinha, para ser o provedor do lar, então eu virei workaholic, né? E não percebia, não enxergava, né? Não sei se é porque eu sou japonês, se eu tenho o olho um pouquinho mais fechado, né? Mas demorava para enxergar, eu não entendia o que minha esposa reclamava, né? Muitas vezes não estava presente, né? E quando eu dei conta, abri os olhos, demorou para abrir os olhos, né? Eu vi que eu estava sem, a minha mulher tinha saído de casa, eu estava sem meus filhos à minha volta, né? E pela dor e por acidente eu fui parar na igreja, onde eu não queria, né? Eu não queria de jeito nenhum. Então eu percebo que é assim, o quanto a gente erra, tá? Mesmo tentando fazer as coisas certas. No caso, eu falava o seguinte, eu falava para minha esposa, né? Falava assim, olha, você está reclamando, mas eu não estou na bagunça, eu não estou fazendo farra, né? Uhum. Eu estou trabalhando, estou querendo melhor para você, para os nossos filhos, coisas que eu não tive e nem minha mãe nunca teve, meu pai nunca pôde dar, né? Tudo isso é legal, é bacana, mas é o que eu falei agora há pouco, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Uhum. E aí, chegando na igreja, né, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Uma outra questão muito importante. No mundo, né, todo mundo fala, Renato, que legal, cara, agora você está livre, você pega, vamos pegar seu carro aí, né, eu tinha um carro importado lá tal. Pessoal, não, vamos encher de mulher, vamos fazer farra, vamos fazer bagunça. Aí o que acontece? Eu já estava indo na igreja e os irmãos da igreja, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, falavam: Renato, é o seguinte, ó, eu estou orando por você. Deus vai te dar vitória. Deus vai restaurar a sua vida, a sua família, seu casamento. Eu falei: olha, esse povo cristão, esses crentes são meio doidos, mas eu estou preferindo ficar por aqui. Então, o que acontece é que a palavra foi entrando no coração, né? As escamas foram caindo e eu vi o quanto eu tinha errado, o quanto eu tinha falhado. Então, o quase certo, né? Quando você vai diante das escrituras, você fala o seguinte, ó, você tá no caminho certo, mas é paralelo, você rolar atrás algumas coisinhas que você tá, é igual quando você tá pegando, você tá aí andando lá no trânsito, e de repente você pega e fala o seguinte, ó, tem uma paralela aqui que eu vou tentar sair e eu acho que eu vou me livrar do trânsito, e às vezes essa paralela aqui te leva para um lugar completamente distante, entendeu? Uhum. E você não volta mais para essa via, para essa rodovia que você estava antes, né? E é o que aconteceu comigo. Então, eu creio que ao longo da caminhada com Cristo, nós podemos nos aperfeiçoar cada dia com a Com palavra do certeza. Senhor, que não muda, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Verdade. Renato, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco, então, a respeito dos planos, né, da nossa UPH para o ano que vem, você assumindo aí a presidência, a gente sabe que a UPH já faz uma série de atividades, já faz o MENAP, já faz o Café dos Homens, enfim, mas o que tem planejado aí para a UPH para o ano que vem, rapidamente aqui, para a gente também não deixar de falar desse assunto, né? E, claro, já deixo um convite para quem está nos assistindo, que ainda não conhece a UPH, que comece vindo A conhecer, né? Já participar, né, a participar. União Presbiteriana de Homens, UPH. Exatamente. Obrigado, querido. Obrigado por essa oportunidade.
que é muito importante. Então, o que acontece é o seguinte, que inclusive o nosso querido Quirino, Roberto Quirino, já foi preletor, né? Se não me engano, foi em setembro, né? Falou sobre a importância da comunicação na vida do homem. Muitas vezes o homem se fecha, não se abre, não fala. E, de maneira geral, o que acontece é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o posicionamento, a postura das mulheres e a postura dos homens, né? A mulher normalmente já mais comunicativa, ela se reúne mais, basta ter ali por exemplo, uma reunião ali de bijuterias, né, de cosméticos. Nossa, Hum, aquilo ali, na verdade, o cosmético e a bijuteria é só um pano de fundo, porque o que está de fato na essência das coisas é as mulheres se reunirem, muitas vezes se abrirem, compartilharem dificuldades. E olha, tem um rapaz feio aí aparecendo agora. nas Mas duas vamos lá. telas, né? Nas duas telas, né? Olha, agora tem um Agora rapaz equilibrou, bonito, ainda bem que agora equilibrou, compensou. agora Isso, equilibrou. agora tá bonito, agora tá bacana, né? Então, o que acontece é o seguinte: o homem se isola. Normalmente ele é mais quieto. Quando surgem problemas, se isola ainda mais. Então, os propósitos, né, da UPH que nós, sob a direção de Deus, nós queremos para 2022, primeiro, fazer mais eventos, né? Que os homens participem, então não são cultos, né, são reuniões e palestras na aplicação prática na vida do homem. Inclusive no próximo, não esse sábado, no outro sábado, vai ser o último café dos homens do ano. Tá? O tema é prevenção contra fraudes bancárias, fraudes digitais. Né? Então são coisas que nós sofremos no dia a dia. Então falando de carreira, network, problemas com filhos, problemas com drogas, com bebida, com crise existencial, nós abordamos todo tipo de assunto e, dentro do possível, em 2022, queremos aí, dentro do possível, né, atrair a maior quantidade possível de preletores que são referência ou sumidade, né, na área de atuação. Nós já tivemos o Emerson Fittipaldi como preletor, foi uma grande honra e lotou a igreja. A ideia é justamente essa. Outra questão importante é fazer coisas que o homem gosta de fazer. Né? Então, eu falo, não é um culto, tá? Tem um objetivo evangelístico, né? Então nós pretendemos jogar bola, né? Atividade física, né? Que mais? Caminhada, inclusive já tem caminhada que nós já no calendário que nós pretendemos colocar aqui no calendário 2022, né? Jogar vôlei, já tem uma série de coisas que nós estamos já preparando, tá? E é muito bacana. A comunicação é muito importante para isso, né? E de maneira geral é isso, né? E também poder termos mais pessoas, né, participando como membro ativo da UPH para trabalhar na obra, que é muito bom, é muito legal, muito bacana. Tem um pessoal muito gente fina, são homens de Deus, graças a Deus, assim, é um pessoal muito integrado, né, que trabalhamos na obra e é uma grande alegria. Então, e também através do crescimento do número de membros da UPH, poder contribuir com as outras sociedades. Tem muita coisa para fazer, né? Então, questão aí de distribuição de cesta básica. Então, seguindo tudo aquilo que o nosso presbítero, o nosso pastor Arival, ele coloca como diretriz, nós vamos seguir aí, né? Questão de evangelismo, questão de discipulado, de adoração e tudo mais. É Tá isso. certo. Renato Botuem, novo presidente da UPH, União Presbiteriana de Homens, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando nesse Dia Internacional do Homem. Renato, obrigado mais uma vez pela sua participação. Você sabe, né, o Notícias do Bem está sempre aqui à disposição da UPH para a gente falar a respeito de toda essa programação aí do ano que vem. Bacana, Roberto, agradeço, Tainá, muito obrigado. E só lembrando, homens e mulheres também, não é restrito aos homens, não, tá? Não é o clube do Bolinha, não. As mulheres também Mas estão também podem convidadas a participar, participar é. do Café dos Homens. No caso, vai ser dia 27 de novembro agora. A partir das 8h30 da manhã vai ter um cafezinho gostoso. Né? Tainá está convidada, Roberto está convidados, Obrigada. ok? Venha no Café dos Homens, ok? Um Ok, abraço, fique com Deus aí. combinado. Tudo de bom. Obrigado, Renato. Bom fim de Obrigado. semana. Amém. Obrigada. Obrigado igualmente. Com Deus. Até mais.